Voltando, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Aqui, dando continuação, a gente tem essas três questões que vão falar sobre o cubo. A primeira é pessoal, a segunda a gente pode lembrar, por exemplo, que se tiver o valor da base, ou da altura, ou do comprimento do cubo, a gente consegue identificar o volume dele, porque como tem todos os valores iguais, seria igual o valor encontrado ao cubo, como a gente chama. Aqui na terceira, ela fala que apresenta a forma de cubo também, essa caixa d'água industrial que eles indicaram, e que no máximo ela possui a capacidade de 512 metros cúbicos. Ou seja, quer dizer que, assim como a gente calcula multiplicando A vezes A vezes A, para encontrar o volume, a gente também, sabendo já desse valor, pode encontrar fazendo o inverso, que é fazendo a raiz cúbica de A. Então, ele pede que você fale estratégia, uma das estratégias é fazer a raiz cúbica de 512, para que você consiga encontrar o volume, no caso, qual seria a dimensão dessa base, altura e comprimento da caixa d'água. Vocês também podem identificar essa situação do volume aqui e a inversão dele também aqui. Deixa eu só verificar que não está gravando. Não está, sim. Agora a gente vai para a radiciação. Deixa eu só apagar aqui. Gente, essa daqui também está super simples. Ela trabalha mais com as propriedades da radiciação. Então, é só compreender um pouco do que fala as propriedades para conseguir responder aqui com maior facilidade. Pronto, na primeira, por exemplo. Vou falar da minha maneira, porque eu acho que vai ser a forma que vocês vão conseguir entender melhor. Seria o seguinte, uma das primeiras propriedades diz que quando você tem o valor do índice igual ao valor da potência, do radicando, você simplesmente pode anular. E isso aqui vai ficar o quê? Só o número 6. Então, isso aqui tudo pode ser reduzido e ficar no número 6, sem dificuldade nenhuma. Então, vocês vão só fazer isso nessa primeira questão. Se tem potência e raiz igual, o índice da raiz igual, então você vai só anular, ó. Cortou aqui ficou quem? Só o 7. Na segunda questão, a mesma coisa da primeira, com a diferença de que ele quer que você decomponha, ou seja, ele não te deu aqui já divididinho. No caso, você ainda vai buscar isso. Primeiro eu trouxe aqui na letra A, ó, 25, decompus, ó. 25 por 5 dá 5, e por 5 dá 1, ou seja, 25 ele também pode ser representado por 5 elevado a 2. Então, ó, coloquei aqui de volta na raiz. Quando não tem aqui em cima dizendo que não tem nada, é como se fosse 2, viu, gente? Sempre que não tiver nada aqui em cima, é 2. Então, ó, só cortei aqui, meu valor deu igual a 5. Mesma coisa que no 81. 81 a gente pode dividir também por quem? Obviamente, a gente pode dividir por 9, mas por 3 vai dar certo, porque a gente vai ficar, ó. Vocês vão ver que aqui todos eles vão dar o resultado o expoente vai ficar igual aqui o índice do radical. Então, ó, 91 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, veja que o 3, ó, ele se repetiu quantas vezes? 4. Então, a gente passando aqui, colocar mais à frente para ter mais espaço, colocando aqui de volta na raiz, fica aqui, o índice era 4, e aqui a gente encontrou que
ao invés do 81, a gente pode colocar 3 sobre 4. Então, ó, consegui agora igualar, simplesmente anulo, vai ficar o 3. Só isso, vocês vão fazer isso com as restantes. Deixa eu apagar aqui que ficou bem borrado. Essa de baixo mais fácil ainda. É uma propriedade que, digamos que é o seguinte, você vai poder, digamos que desmembrar. Você vai utilizar cada uma delas, só que em raízes diferentes, raízes separadas. Então, pela segunda propriedade, você vai separar as raízes. Ó, pela segunda propriedade, você vai separar as raízes. Então, ao invés de ser raiz de 5 vezes 17, você pode colocar raiz de 5 vezes 17. Só isso. E aí vai fazer isso com as demais. Só separar as raízes. Bem aqui na 4, você vai simplificar os radicais. Lembra quando a gente simplifica as frações para deixar irredutíveis? Por exemplo, 10 sobre 6, por exemplo. Eu vou dividir aqui todos 2 por 2 para simplificar, deixar irredutível. Então, ficaria 5 sobre 3. Está irredutível, não tem como deixar menor do que isso. É a mesma coisa, só que com as raízes. Quando eu tenho aqui, por exemplo, duas raízes pares, eu posso dividir todas as duas por 2. Então, eu pego o 4 aqui, dividir por 2, 4 por 2 dá 2. E eu peguei o 2 aqui, dividir por 2. 2 por 2 dá igual a 1. Então, ao invés de deixar assim, eu posso simplificar essa raiz, os radicais, colocando apenas 2, o 2 aqui em cima, ó, e o 1 aqui embaixo, pelas divisões que a gente fez. Ou então só deixar assim, raiz de 3, porque o 1 é o próprio número e o 2 aqui também a gente já viu que quando não tem nada é o próprio 2. Mesma coisa aqui também com 1, quando não tem nada que aqui é 1. Então vocês vão fazer isso também com as outras. Deixa eu limpar aqui. Aqui ele fez como naquela outra que a gente viu. Ele também pede para simplificar aqui, mas a questão é que ele ainda não deu já no jeito, só para a gente simplificar em cima e embaixo, ele quer que primeiro a gente decomponha. Assim como ele fez na primeira propriedade, só que aí a gente também tem que fazer primeiro a decomposição. Então, é o mesmo processo. Você vai pegar o 64 e vai dividir por 2, como ele é par, então ficou o 2, 6 vezes. E aí, olha, coloquei aqui. O 8 por 64 vai passar a ser raiz de índice 8. Raiz de 64 de índice 8 vai passar a ser raiz de 2 elevado a 6 de índice 8. Ó, só peguei e troquei aqui, ó. Troquei o 64 por esse. E agora sim eu posso dividir esses aqui por 2. Dividir 8 por 2, 4. E 6 por 2, 3. Então, é esse mesmo processo aqui, só que antes vocês vão ter que decompor. Esse daqui mais fácil ainda, porque quando você tem várias raízes, vocês vão só multiplicando, gente, ó. Só multiplicando. Lembrando, quando não tem nada aqui, é 1, 2. Então, por exemplo, aqui tem duas raízes que estavam limpas, eu coloquei aqui o 2, porque quando não tem nada é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, a raiz passou de ser uma raiz de 2 para duas raízes de 2 para ser uma raiz de 4.
E aqui a base permanece a mesma, somente isso. Bem aqui na 7, ele pede, determine o valor do número natural x maior ou igual a 2 nas expressões abaixo. Gente, olha, pelas propriedades a gente vê o que foi que aconteceu aqui, por exemplo. Aqui ele simplificou, ele dividiu por 5, aqui dividiu por 5. Então, ficaria 15 dividido por 5, 3. E 10 dividido por 5, 2. Ó. Tá vendo que ficou igual a esse? Então, ó, o valor do x aqui, no caso, teria o lugar do 3. Então, o valor do x aqui, na letra A, é igual a 3. Aqui eu quero que vocês realizem esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó. Vocês vão ver o que aconteceu. Ele dividiu o 9 por 3 e o 6 por 3. Por quê? 6 dividido por 3, 2, ó. É isso aqui. E 9 dividido por 3, 3. Então, o valor de x aqui também vai ser igual a 3. E aí, vocês vão fazendo o seguinte. Aqui, como era multiplicação, então o valor de x aqui era o quê? Não deu 15? Que número multiplicado por 3 dá 15? 5. E aqui o mesmo processo. Eu vou deixar essa daqui para vocês responderem. Gente, bem aqui, ó. Quando eles transformam em um único radical. Aqui vocês vão só multiplicar normalmente. Vai permanecer o mesmo índice. E aí você vai realizar a multiplicação normal. 3 vezes 5, 15. Aqui expoente não era 2, aqui no expoente não era 2. Aqui permanece expoente 2. Só isso. Ó, ele pede também que transforme em um único radical, escrevendo o radicando na forma mais simples possível. A forma mais simples possível é você simplificar dividindo o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, eu tinha raiz de 20 sobre raiz de 24. Então, eu posso dividir por 2, ó. Os dois são partes, eu posso dividir por 2. Primeiro, eu tirei de uma raiz que está aqui, uma raiz em cima e uma raiz embaixo. Deixei numa única raiz. E aí, coloquei por 20 dividido por 2, 10. E 24 dividido por 2, 12. Mas aqui ainda tem como reduzir mais, ainda tá pau. 10 dividido por 2, 5. 2 dividido por 2, 6. A terceira eu coloquei aqui como vocês não precisam responder, porque tecnicamente há algumas pegadinhas, só porque às vezes falta isso aqui na frente para identificar, porque a gente tem algumas regras e proibições no sentido de não ter números negativos. A quarta, para você transformar uma fração, uma potência que é fração, em raiz, você faz o seguinte. O de baixo, na parte de baixo da fração, aqui fica o índice, e na parte de cima fica o expoente. Então, você não precisa fazer nada mais do que isso. Deixa eu até dar um zoom aqui, deixa eu ver se dá certo. Ó. Então, é só isso. Você vai pegar... vamos ver com esse outro exemplo para poder não riscar no mesmo. Aqui. Eu tenho 5. Aí, vou fazer minha raiz normal. A parte de baixo, você lembra que a parte de baixo lembra o quê? Raiz. Então, o índice da raiz vai ficar aqui. Como já está aqui, eu vou só cobrir por cima. O 3 fica aqui. E o 1, ele passa aqui como potência. Deixa eu apagar para deixar um aqui direitinho. Então, ficaria assim. É só assim. E para fazer o inverso, gente, ó, a mesma coisa. Bem aqui, eu já sei que o índice fica embaixo e que o expoente vai para cima, ó. Então, aqui, ó, ficaria o mesmo 4, só que
com uma fração como expoente, tendo o índice, que é o 3, embaixo, e a potência, que é o 2, em cima da fração. Apenas isso. É a parte mais fácil de todas. E aqui, ó, utilizando as propriedades das potências, vocês vão fazer. Vejam que é como aquelas que a gente já estava fazendo, só que agora com fração. Então, aqui na mesma base, então a gente pode somar os expoentes. Então, ficaria 3 sobre 4 mais 1 sobre 5. E aqui, ó, eu fiz o MMC normal, fiz todos os cálculos, e aí deu o 2, que é a nossa base, com o expoente 19 sobre 20. Aqui, ó, no caso, aqui também é somando, aqui como é dividindo é subtraindo, aqui como é multiplicação soma e aqui como é dividindo subtrai os expoentes, viu? Então, sempre isso. Deixa eu diminuir o zoom. Agora a gente vai para a porcentagem. Vamos lá. Vixe, vi agora que tem um que eu esqueci de fazer para vocês. Mas aí vocês não precisam fazer a sexta. Como eu não coloquei explicação, também não precisa fazer. Ó. Essa primeira eu respondi para vocês terem como exemplo. Determine por quanto deve ser vendido um objeto comprado por 700 para que se obtenha um lucro de 2,7 no preço de custo. Gente, como é que a gente vai identificar esse preço? Primeiro, eu tenho que ver quanto é 2,5% de 700. Então, como é que eu faço isso? Pego 700 e multiplico vezes 2,5 por 100. Porque, professor, onde vai que ver esse 100? Gente, esse símbolo aqui de porcentagem é a mesma coisa dizer, ó, tal número está em cima de 100, por 100. Tal número dividido por 100. E eu até prefiro fazer com 100, porque alguns cálculos fica bem mais fácil de responder. Então, bem aqui, por exemplo, eu multipliquei 700 vezes 2,5, que deu 1.750 dividido por 100. Bem aqui, ó, só cortei o zero. Bem aqui, como é outro zero, coloquei a vírgula, ficou 17,5. Esse aqui vai ser o valor a mais que ele vai ter que acrescentar a 700 para poder ter um lucro de 2,5%. Então, ele terá que vender a 717,50. Mesma coisa eles vão fazer aqui na segunda, viu, gente? Mesmo processo igualzinho. Eu até coloquei aqui, ó, você vai multiplicar 272 por 15 sobre 100, ou seja, 15%, e depois vai somar com o resultado do preço de custo. Aí você vai somar aqui com o preço de custo, para poder conseguir identificar. Depois, você vai fazer a mesma coisa, só que ao invés, como é um prejuízo, ao invés de você somar com os 500, você vai subtrair do valor de custo. Então, se ele teve um prejuízo de 15%, primeiro você encontra quem é 15% de 500, e aí depois você subtrai esse valor encontrado por 500. A 4 e a 5 eu achei um pouco mais complexa, e aí eu resolvi fazer para vocês. Porque ela, sim, ela existe uma questão de interpretação. Porque ela fala que certa mercadoria foi vendida a 1.584 com prejuízo de 2% sobre o seu preço de custo. Mas ele não está falando só aqui sobre o preço de custo. Ele quer saber qual foi o preço de custo dessa mercadoria. Ele não dá o preço de custo, ele diz quanto foi vendida, ele não dá o preço de custo, ele diz quanto foi vendida. Então, primeiro eu tenho que identificar o quê? Que eu não vou fazer o cálculo em cima de 12%, eu vou fazer o cálculo em cima de 88%, porque se era 100% e ele teve um prejuízo de 12%, ele acabou vendendo por 88%. Mesma coisa que aconteceu bem aqui na 94, aqui estão os cálculos, e aí para não perder muito tempo, até porque eu já dei aqui as respostas para vocês, e a gente vai tentar
repor também essas aulas presencialmente, eu vou dar um reforço com vocês em sala de aula a respeito disso, assim que voltar. Mas aí, por enquanto, para poder não ficar muito complicado para vocês, vamos deixar só essas partes mais simples. Aí aqui também a gente finaliza com cálculo de juros simples. Deixa eu só... Acabei riscando sem querer. Gente, é a parte mais fácil do mundo. Por quê? Porque é só você seguir cálculo. É só seguir a fórmula. Então, quando ele já dá aqui em cima o valor do juro e do montante. Para você encontrar o quanto você ganhou de juro em alguma coisa, digamos, eu sou agiota, eu tenho um capital de R$1.000, a uma taxa de 10% e emprestei por 12 anos. Realizando essa multiplicação bem aqui, eu consigo encontrar o valor que eu vou ganhar só em juro. E aí, para encontrar o montante, ou seja, o dinheiro que eu vou ficar ao final, é o capital, que é o que eu emprestei, mais o juro que eu ganhei em cima do capital. Sabendo essas informações, eu fiz a primeira para vocês saberem como é que responde. Então, temos: calcule o juro e o montante de uma aplicação de R$20.000 durante 8 meses a taxa de juros simples de 0,8 ao mês. Então, vamos lá. A gente pega a fórmula aqui, procuramos o juro. A gente tem aqui 20.000 vezes 0,8 por 100, por 100, vezes, que é por cento, né? Vezes 8, que foi a quantidade de mês. Então, capital é o C, o I a gente vai colocar referente à taxa de juros e a quantidade de meses aqui no T, que é o tempo. É por isso que eu digo que eu prefiro fazer com 100 embaixo, porque, por exemplo, em juro composto é muito útil, porque aqui eu já cancelei, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, e simplesmente realizei a multiplicação aqui. Então, ficou 1.280. Agora, para saber quanto foi que eu fiquei ao final, ou seja, o montante do dinheiro que eu fiquei, além do que eu emprestei, mais o que eu ganhei de juro, eu tenho aqui, o capital, que é 20.000, e o que eu ganhei de juro, que é 1.280. Então, no total, eu fiquei com 21.280. Isso que eu fiz aqui, vocês vão fazer igualzinho aqui na segunda. Na terceira, a diferença aqui, ao invés de procurar o juro, você vai procurar o tempo que foi feito isso. Então, eu já deixei tudo montado aqui para vocês. Vocês vão só multiplicar e fazer os cálculos normais que a gente aprende na matemática. Aqui também já montei para vocês. Vocês vão só responder. Aqui no caso, ele deu a quantidade que ganhou de juro, deu o capital, mas ele não deu a taxa de juro, mas deu a quantidade de tempo. Então, vocês vão multiplicar isso tudo e identificar através dos cálculos de matemática qual vai ser o valor de I. A quinta, sexta e sétima, eu também já fiz, porque elas são um pouquinho mais complexas, porque, assim, ela não traz todos os números e eu vejo que a gente tem muita dificuldade em realizar cálculos só com mais de 2 letras, no caso, mais de 2 incógnitas, como aconteceu aqui, para encontrar um resultado. Então, eu resolvi fazer logo para vocês para facilitar. Aqui porque eu só tinha o valor de juro, que na verdade não era o valor, mas dizendo que rende 1/4, aliás, 3/4, e não tinha nem o tempo, nem o capital. E aí eu fiz aqui o cálculo normal. Na sexta também, aqui é o mesmo processo, só que o que estava me faltando era o juro e o capital. E aqui na sétima, também estava faltando o juro, o capital. E também mais à frente a gente teve que fazer outro processo aqui. Lembrando também o seguinte, gente, outro detalhe importante. Aqui eu tive que modificar, porque é o seguinte, ele realizou esse investimento só em 8 meses. E aqui, o juro estava a 12% ao ano. Então, dividir 12 por 12, ou seja, 12% por 12 meses, que no caso daria a taxa de 1% ao mês.
porque a gente tem que ter essa compatibilidade. Então, tá aqui, vocês ficarem com alguma dúvida a respeito disso, só me procurem depois, e eu fico à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp ou no grupo também, que eu estou à disposição para ajudar vocês a retirar qualquer dúvida. O que não tiver ficado claro, vocês também me avisem, que aí eu procuro melhorar e trazer algumas informações complementares. Gente, um abraço, bons estudos.